secretários e secretárias de turismo de todo o Brasil, dirigentes municipais. Eu sou Vanessa Leal, presidente da Ansed Tour e também secretária de turismo de Pirenópolis, Goiás. Estamos hoje reunidas, já dei dica da convidada, estamos reunidas hoje para a gravação de mais um episódio do nosso Ansedcast, o podcast da Ansed Tour que tem por objetivo o compartilhamento das experiências, práticas, projetos de cada um dos municípios turísticos brasileiros. Estou com a minha parceira de trabalho aqui, nossa vice-presidente Tatiana Turra, de Curitiba. Se apresente, Tatiana. Olá, gente, um prazer, mais um episódio, Vanessa, estar contigo e que a gente possa ter um momento aí de muita troca, né? Mais um. Bom, tenho orgulho de fazer parte dessa diretoria, vice-presidente aí da Vanessa, né? Nesse momento que a Ansed Tour, a gente vê o crescimento da nossa instituição, da nossa representatividade e desse momento realmente da gente proporcionar essa troca. Acho que esse que é o grande, né, um intercâmbio, que você sempre comenta que isso não tem preço, né? E realmente acho que a gente desenvolveu essa proposta realmente para que vocês possam, para que todos, né, secretários, dirigentes, também as nossas equipes possam aproveitar aí dessas trocas de projetos, de ideias, dos desafios também, das dores, enfim, que a gente possa ter esse ambiente de troca. Isso aí. E agora eu vou dar boas-vindas à nossa convidada de hoje, ela, Aline, de São José dos Ausentes, aqui do Sul, né? Estamos com mais uma representante do Sul, dá para perceber aqui pelas nossas roupas que ainda estamos em local frio. Aline, seja muito bem-vinda. Eu e a Aline, a gente tá mais light. Essas pessoas aqui do Sul, elas já são acostumadas, né? Eu que sou de Goiás, né? Qualquer ventinho, a gente já coloca um casaco um pouquinho mais grosso, né? Seja muito bem-vinda, Aline, ao nosso Ansedcast. Fique à vontade para compartilhar um pouquinho da sua experiência enquanto secretária municipal de turismo. E a gente começa com a primeira pergunta, sempre perguntando: quem é Aline Ramos? Como foi chegar na secretaria? E conte pra gente sobre São José dos Ausentes. Oi, Vanessa. Oi, Tatiana. É um prazer estar aqui, tá? Nesse Ansedcast maravilhosa iniciativa. Parabéns. Então, Aline, eu sou formada em Direito e em História e com especialização na área ambiental. E fui convidada pelo prefeito, então, para participar da gestão no município já em 2017. Estamos na segunda gestão, né? Porque eu tinha um empreendimento de turismo, né? Uma pousada. Nas horas vagas, trabalhava de cozinheira. Que bacana. Então, eu dou aula na universidade também, na parte de História e Direito, né? Mas eu tenho paixão pelo turismo. E então fui trabalhar com o prefeito na Secretaria de Turismo de São José dos Ausentes, um município onde eu cresci. Então eu saí, viajei, morei fora, enfim, voltei para a região e tive essa oportunidade e é sempre um aprendizado, né? A gente sempre está aprendendo todos os dias com o trade, com o pessoal dos meios de hospedagem, com os colegas, né? Como vocês, com essas trocas, com os eventos, como é importante a gente participar também da Ansed Tour, né, nos aproximar de entidades maiores. Então, é sempre um aprendizado. E São José dos Ausentes me deu a oportunidade, então, por ser um município frio, um município que tem muitos cânions, a gente tem mais de 100 quilômetros de cânions. Temos o ponto mais alto do estado, a gente tem a ocorrência de neve seguidamente todos os anos e geada mais ainda, delícia, né? E os nossos visitantes gostam muito de sentir o calor humano, mas também curtir o frio, né? Sim. Então, perto de um fogão, perto de um fogo de chão, porque a gente tem muita a realidade de fazendas, né? Então, ir curtir lá fora o frio e voltar para se aquecer dentro dos nossos hotéis, das nossas pousadas. E temos uma bastante quantidade de cascatas também. E uma falha geológica, que só tem 2 no mundo e uma é com a gente, se chama desnível de rios, onde 2 rios se aproximam muito, mas um está a 18 metros acima do outro. É bem curioso.
E temos também uma cruz missioneira deslocada das missões de 1727, marcando a passagem de jesuítas. Claro, além de gastronomia e outras coisas mais, né? Então, a gente é sempre suspeito de falar do nosso município, porque a gente realmente tem orgulho, né? Sim. Apesar de ser um município pequeno, né? A gente tem hoje uma média, IBGE está aí com dados um pouco defasados, mas uma média de 4.000 habitantes, mas temos uma circulação bastante grande de visitantes. Estamos próximos de Gramado e de Urubici, em Santa Catarina. A gente faz divisa com Santa Catarina. Então, a gente também é meio para a circulação desses visitantes que vão de Gramado para Urubici, São Joaquim e vice-versa, né? E que deve ser bastante favorável, né? Porque Sim. assim, já é um fluxo meio que garantido ali, né? De turistas para a cidade. Isso é muito bom. Isso aí. Aline, conta para nós um pouquinho. Estamos falando, né? São José dos Ausentes, uma cidade pequena, acolhedora, com frio gostoso, né? Mas com uma paisagem natural muito bonita. E a gente sabe que estar à frente do turismo, né, em uma cidade pequena, tem muitos desafios, né? Tem. Então, conta um pouquinho pra gente quais têm sido os seus principais desafios, né, na gestão aí de São José dos Ausentes. Sempre o município pequeno tem dificuldades na própria estrutura da secretaria, né? A gente gostaria de ter uma estrutura maior, melhor, né? Mas a gente sabe que a municipalidade tem também outras secretarias para atender, né? Tem outros interesses também que precisa olhar. E a gente vai ali tentando, né? A gente vai tentando buscar o recurso, enfim, né? A gente falou no último episódio que eu achei interessante que você trouxe aqui, falando da cidade e tal, do seu destino. Isso. De uma maneira muito apaixonada, né? E eu acho que é isso. Tem um pouco da nossa essência e, ao mesmo tempo, lá nesse episódio anterior, acho que vocês vão conferir, quem não assistiu ainda, né? Fala das evidências, né? Então, acho que isso também, ao mesmo tempo, se contraponto aí da gente lutar para ter os nossos números e ao mesmo tempo, mas sem a gente perder essa paixão, porque isso nos move e cativa todo mundo, né? Eu acho que isso é bacana. Isso motiva, né? Isso acaba dando a curiosidade. Vou lá, né? Vou lá para conhecer. Então, o nosso município tem como os demais, assim, essas dificuldades, né, de estrutura pequena, mas estamos agora com uma turismóloga, estamos com uma secretaria um pouco melhor equipada, já ao longo desses anos a gente veio conseguindo essas conquistas, né, mas é bem desafiador, até porque uma característica também de município pequeno é que às vezes a gente abrange na pasta outras áreas, né, então eu tenho também cultura e tenho também meio ambiente, que é a minha formação inicial, né? Não acho que trabalhem contra essas áreas, acho que elas se complementam, até porque os nossos atrativos, em sua maioria, são de natureza. Então faz todo sentido. A gente faz muitas resoluções do meio ambiente que acabam protegendo os nossos destinos turísticos, protegendo, às vezes, nós tivemos uma época, por exemplo, de muito pessoal fazendo eventos de 4x4 e em áreas não permitidas, em áreas bastante frágeis, né? Então o pessoal começou a se alertar, a gente também, do risco de perder aqueles espaços, né, que a natureza levou lá seus 200 milhões de anos para se formar né, e não estamos dizendo que todos, né, são um pouquinho mais bagunceiros, né? Não, a gente, claro, tem visitantes dessa linha de 4x4 que são fantásticos, né? Mas a gente precisou regular alguns espaços que, inclusive, por falha nossa, não estavam regulados, né? Então, se complementam muito bem essas áreas, mas, ao mesmo tempo, nos sugam também, né? Exigem, é uma característica. Né? São 3 pastas em uma, né? Não podemos esquecer disso. Por mais que sejam afins e complementares, não deixam de ser 3 pastas em uma. Exatamente. Né? A gente viveu o ano passado com a pandemia, a Lei Aldir Blanc nos exigindo bastante na parte da cultura também. Então, às vezes, a gente tem que, né, umas prioridades em alguns momentos ali, né? Tem que fazer esse jogo, né?
o equilíbrio, né? Todas elas. Uhum. Sim, com certeza. Aline, e eu queria aproveitar que você falou, né, dessa questão de quando você estava se apresentando, né, da importância, né, de estarmos juntos, né, e a proposta da Ansed Tour é realmente essa, é unir, integrar, né, congregar os secretários de turismo de todo o Brasil, independente do porte, né, do tamanho do seu município. A gente se desenvolve turismo em um município com 4.000 habitantes e a gente se desenvolve turismo num município com 4 milhões de habitantes, né? Então, assim, essa diversidade, eu acho que ela engrandece, eu acho que ela enriquece a associação. E eu acho que uma coisa que é importante ressaltar, pessoal, é porque, de fato, a Ansed Tour, ela nasceu com o propósito de ser uma união de secretários de capitais. E foi crescendo e abrangendo e abraçando os municípios pequenos. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Aline, da importância de se participar da Ansed Tour, especialmente para um município pequeno como é o seu e como é o meu também, né, como é Pirenópolis. Eu fico muito feliz que a Ansed Tour tenha aberto para os municípios pequenos e não tenha ficado só com as capitais, porque a gente às vezes sente uma dificuldade de que de fato aconteça aquela ligação que é a gente obter do Estado as informações, fazendo meio de campo com a União, né, com Brasília, com o Ministério do Turismo. Uma dificuldade de que a informação chegue, uma dificuldade de obter informação sobre as oportunidades, né, sobre as informações básicas mesmo do dia a dia, do mapa do turismo e tal, né? Então a Ansed Tour faz essa aproximação, ela corta caminhos, ela é um desvio. Né? A gente acaba tendo acesso a essas informações do Ministério do Turismo, da Embratur, destas oportunidades todas que estão aí, de uma maneira mais rápida, mais ágil. Eu não preciso esperar que o Estado faça isso. A gente sabe que o Estado é público como nós, tem suas limitações, tem troca de gestão, tem as suas prioridades. Exatamente, suas prioridades, tem quem olha mais pelos municípios, tem quem olha menos. E também, na verdade, eu vejo assim, né, eu sou de capital, mas eu tenho a Secretaria de Estado presente na minha cidade. Então, às vezes, acaba até sendo uma proximidade. Fácil. Mas para vocês que estão numa cidade, né, cidade menor e no interior, às vezes não leva tempo realmente até chegar ou até ter o momento da reunião, enfim. Então, eu também acho que é super importante. Fora que eu também vejo, que nem você falou ali da parte de regular a parte, né, ambiental do seu atrativo. O fato, a maneira como você tratar isso pode ser um exemplo para eu, de repente, tratar isso lá numa área que eu tenho. Isso é igual para uma capital ou uma cidade menor. E, de repente, a tua solução pode ser uma solução positiva para mim também, né? Posso trabalhar isso de uma maneira na minha cidade também. Então, eu acho que é esse muito aprendizado, né? Essa troca que a gente faz com os workshops, com os eventos da Ansed Tour. Eu aprendi horrores desde que a gente faz parte da Ansed Tour, né? Eu só tenho a agradecer, porque abriu oportunidades. Exatamente esse exemplo que tu trouxeste dessas trocas. A questão da taxa do turismo, as nossas discussões, dificuldades, às vezes com Airbnb, enfim, né? Coisas comuns. Porque temos que regular, acontece, né, no nosso ambiente, né? Na verdade. Como que a gente faz com a lei do fundo, do conselho, né? Como é que tá tratando as casas de temporada, né? Enfim, realmente. E são problemas comuns, tanto para os pequenos quanto para os maiores, né? E aí o case de um me ajuda, é um exemplo para mim, né? Pode me dar solução para um problema que está lá, né? Me incomodando. E vocês conseguem trabalhar uma coisa que eu vejo que, às vezes, para a gente envolver né, todo o trade numa cidade maior, a gente é um desafio muito grande. Muito, muito grande. Então, às vezes, vocês conseguem aplicar, medir os resultados de um projeto, que às vezes numa cidade grande a gente tem uma dificuldade maior aí, né? Para mensurar, né? Exatamente, para mensurar. Então, isso, vocês conseguem fazer isso, se torna um piloto, de repente, para as capitais, para cidades maiores. Então, acho que essa é a maneira como eu também olho beneficamente a participação dos municípios menores, porque eu acho que todo mundo ganha. E se complementam, né? Se complementam e a gente vai vendo até nos mais próximos, daqui a pouco surgem rotas que não tinha pensado, né? Vão vindo a lâmpada da ideia, né? Vai surgindo nessas trocas. É incrível como a gente pode aprender e aplicar no nosso município
mesmo de um grande para um pequeno ou vice-versa. É verdade. Exatamente. Eu acho que especialmente, Aline, e aí a Tati foi muito assertiva nessa colocação, especialmente nas questões de sustentabilidade, nas questões ambientais, né? Até por num município de interior, teoricamente, ser mais controlável, a gente sabe, né? Dos nossos desafios enquanto pequenos. Mas, teoricamente, é mais controlável do que um ambiente amplo e aberto, como é o caso, né? De Curitiba. Até para a informação chegar na gestão pública. Né? Então, assim, tanto do que está acontecendo para a gestão pública, quanto da gestão pública para o próprio trade, né? Então, assim, são outros desafios, né? E eu acho que uma coisa que eu acho que a gente aprende muito também, né, enquanto Ansed Tour, é não só dos pequenos com os grandes, mas com os muito desenvolvidos com os pouco desenvolvidos, né? Muita gente pergunta, Gramado é associado? Sim. Mas Gramado não precisa da Ansed Tour, ao contrário disso, Gramado faz questão da Ansed Tour. E é isso que eu acho muito legal, né? A gente tem hoje, obviamente, Gramado e outros destinos como referências nacionais em boas práticas, em gestão, em vários aspectos, né? E ele tá ali com a gente, às vezes em contraponto com um município que começou tem 6 meses, porque o prefeito abraçou a causa e colocou o secretário para trabalhar a causa do turismo no seu município, e ele entra na Ansed Tour e ele descortina um mundo de oportunidades e de possibilidades por meio da associação. Isso eu acho bem bacana. E é a nossa organização mesmo, né? Independente até do tamanho, eu acho que é a nossa organização, a representatividade dos municípios, né, seja no Conselho Nacional do Turismo, que hoje é a Ansed Tour, né, representada pela Vanessa lá no Conselho, mas em outras, né, outras esferas, outras instituições, acho que isso é muito, muito importante. Então, e esse encurtamento, né, de caminho, ele se mostra muito eficiente. A nossa secretária executiva da Ansed Tour, né, a Meire, ela acaba fazendo um papel com relação ao mapa do turismo, por exemplo. Eu tinha dificuldades em algumas questões da nossa região que o Estado não conseguia atender. Eu fui na Meire, né, nossa secretária executiva. Meire resolveu prontamente, rapidamente. Então, assim, para os municípios pequenos, a Ansed Tour acaba sendo uma mão na roda, como a gente fala, né? Exatamente. Um facilitador incrível. E também quando a gente vai a Brasília, porque os nossos prefeitos acabam indo no deputado, que ele tem a ligação, né? Mas aquele deputado nem sempre ele vai conhecer os meandros do turismo. Não vai conhecer, poucos conhecem, né? Nós ainda temos que trabalhar bastante isso, inclusive, né? E já Meire não. Meire nos leva certinho em quem tem a caneta, né? Certinho. Com quem eu preciso falar sobre esse assunto, exatamente, né? Vai lá, Meire Plim. Ela agenda direitinho pra gente. Então é fantástico. Eu só tenho a agradecer. Né? Muito bom. Muito bacana. Aline, conta pra gente um pouquinho o que você considera hoje, à frente da Secretaria de Turismo de São José dos Ausentes, como seus principais desafios, que você fala, nossa, Vanessa, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa resolver como município, independente de, às vezes, você conseguir executar isso dentro da sua gestão, porque o turismo, né, ele passa por um processo de desenvolvimento que não é rápido, ele é longínquo. Então, a plantinha que você, assim, a sementinha que você plantou em 2017, ela tá germinando agora, né, tá dando frutos agora, e a gente sabe que outras estão sendo plantadas no meio do caminho. O que você visualiza? O nosso município, por ele ser de altitude, né, a gente tem 1.400 metros de altitude, a gente tem dificuldade com o sinal de internet. Né, um sinal de internet, e os nossos atrativos estão no interior. Né? Então, a gente tem esse desafio bastante grande de fazer, inclusive para a nota fiscal eletrônica dos meios de hospedagem. Então, eles têm o GPS. O GPS é um problema. Quando o turista nos manda e-mail na secretaria, eu vou fazer roteiro aí, a gente diz, quando você chega em tal cidade vizinha, desliga o GPS, usa as placas. Ou você coloca, aí eu dou um vilarejo para ele, coloca o vilarejo tal, porque senão o GPS vai te mandar por outros lugares perigosíssimos, estradas que não se usam mais, né? Então a gente tem esse desafio bastante grande da tecnologia, chegar nesses pontos. E veja que nós temos um turismo há 25 anos já, bem forte no nosso município. A gente já teve
gravação de filmes, de novelas diversas lá, e mesmo assim tem essa dificuldade ainda com a tecnologia, que a gente precisa que ela melhore. Então lá na bordinha do canyon, no ponto mais alto, pega sinal, mas você tem que ficar igual se catando onde é que está aquele sinal, né? E o turista hoje quer, né? Ele precisa. E às vezes por uma questão, isso que eu ia falar, por uma questão de segurança, né? Você precisa de socorro. Pelas redes sociais, pelo compartilhamento. Pela postagem também, né? O post faz parte. Estou a 1.400 metros de altitude, né, Aline? Mas por uma questão de segurança, né? Se perder, né? Enfim, estragou outras o carro, alguma questão assim, né? Passou mal, até conseguir, né, que alguém... Claro, o nosso pessoal é muito hospitaleiro, né? Acaba vendo a dificuldade de alguém. Peraí, que vou achar um sinal e vou pedir socorro. Mas facilitaria muito mais, né? Então essa é uma dificuldade que a gente vê. E outra aí, que eu acho que é uma dificuldade em nível de secretarias em geral, nosso Ministério do Turismo está liberando verba só através de deputados. A gente precisa dos editais, né? Isso precisa voltar. É uma bandeira que a gente tem que erguer de que voltem os editais para que seja transparente e acessível para todos os municípios, né? Exatamente. Sim, com certeza. Até porque, como você colocou anteriormente, os deputados, né, enfim, as emendas, né, de forma geral, elas têm as suas preferências, digamos assim, né, e essas preferências não necessariamente são o turismo, né, porque tem alguns segmentos que eles dão mais visibilidade e voto, e que de fato é o interesse, né, do político eleito, não que ele esteja errado, ele não está errado, faz parte do processo, inclusive para que ele esteja lá representando a sociedade, né, então assim, a gente tem rubricas mais carimbadas, né, como a educação, por exemplo, como a questão da segurança, e o turismo, às vezes, ele acaba não sendo prioritário. Então, se a gente tem, de fato, Aline, o Ministério do Turismo nos apoiando com os editais, onde você tem igualdade de competição, independente de quem conseguiu emenda ou não conseguiu emenda, realmente você foi muito assertiva quando colocou isso, né? Acho que é um pleito, inclusive, para levarmos enquanto ANSEDTUR ao Ministério, né? E, inclusive, pleitear mais recursos para o nosso ministério, né? Que é o que a gente sabe. Que a gente sabe que eles vêm comendo o nosso orçamento aí nos últimos anos, e o Ministério do Turismo tem perdido um pouco dos seus orçamentos, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, eu acho que não tenha, assim, né, nos últimos anos, nenhum plano de governo que não tenha percebido a importância da atividade turística, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos para as nossas lutas em relação a isso, né? Para a gente lutar em prol do que a gente acredita que é o desenvolvimento do turismo de forma mais hegemônica, né? De forma mais igualitária. Para mim, que tenho meio ambiente e turismo junto, mais do que nunca, o turismo é uma prestação de serviços limpa, né? Gera economia limpa. A gente precisa sim que o turismo cresça cada vez mais, porque ele desenvolve efetivamente, né? A gente pode ver os municípios que têm o turismo como sua mola propulsora principal, né? Então a gente tem que sim utilizar disso, desenvolver fomentar, né, cada vez mais, porque a gente tem a condição de alcançar, inclusive, o que está aí na Agenda 21, sustentabilidade, né, toda essa questão ambiental que a gente precisa tanto. As 17 ODS, exatamente, né, que a gente tem que trabalhar enquanto municípios, né, Tati? Sem dúvida, acho que cada vez mais. E movimenta todos os setores, né? O turismo tem essa maravilha, né, de movimentar. Você deve conseguir ter essa visão ainda mais clara, né, por conta das outras pastas. A gente fez um evento de rally o ano passado e foi incrível de ver essa postagem do dono da padaria, tô atendendo o pessoal do rally, o pessoal da oficina mecânica, a lavagem de carro, o mercado. É incrível isso, me arrepia, porque a gente vê a economia movimentando, né? É verdade. Maravilhoso. A Aline, se trouxe um tema ali que eu tenho trabalhado lá em Curitiba, não só por ser um interesse, né? Mas assim, que eu acho que se trouxe como uma oportunidade que eu vi, que foi a questão da gravação, né? Dos vídeos, a indústria cinematográfica, na verdade, né? O setor cinematográfico, né? Presente ali em São José do Ausente ou com algumas produções. Como que vocês estão trabalhando isso? Porque a gente sabe, eu acho que tem esse impacto momentâneo ali da economia também, né? Dos setores sendo ativados, e também a projeção da imagem do destino, né? E eu acho que isso é uma oportunidade,
para vocês que têm aí uma riqueza de cenários e de aspectos culturais, como para outros municípios também, né? Sim. Sempre que uma gravação vem, movimenta o município, né? Dá aquele frisson, né? Mas depois tem, claro, a gente ofere lucros depois com isso, né? A gente continua no tempo. O município tem um histórico. Nós tivemos a gravação da minissérie A Casa das Sete Mulheres, que foi talvez um dos mais importantes. A novela O Profeta. A gente teve a novela Além do Tempo. A gente teve um filme agora, em fevereiro, Coexistência, com o Thiago Lacerda, estava lá com a gente. Vários artistas, né, nessas novelas e tal. Teve um filme da Disney que gravou agora em julho, Perdida, o nome do filme. Que legal. Um infantil, assim, né, mas assim, trazendo uma pegada da nossa região. Achei incrível eles terem buscado a gente para fazer, né. E realmente, quando eles vêm, eles acabam olhando a região também. Então, não é só o município que ganha, né? Num próximo, eles vão para o município vizinho, né? Eles vão, essas produtoras vão olhando. O ideal, claro, que o município tenha o Film Commission. Nós estamos trabalhando nisso ainda, mas mesmo assim os nossos atrativos acabam servindo muito de interesse dessas produtoras. Além das gravações dos comerciais, né? Nós tivemos a gravação do comercial da Jeep, recentemente lá, do Boticário também teve lá. Então, volta e meia tem algumas gravações. E como que é a atuação da né, da secretaria nesse caso? A gente dá o suporte. A gente dá o suporte, ambulância presente lá sempre, né? Acaba levando fecha alguma coisa, fecha a rua, exatamente, pede apoio da polícia em algum momento. Tudo que eles precisam, assim, a gente faz o possível e o impossível para ajudar. Às vezes até disponibiliza algum transporte para alguma equipe, alguma parte de equipe e tal. Às vezes busca alguém em Porto Alegre, né? Temos que dar esse apoio. Coloca alguém da equipe para acompanhar. Para acompanhar direto eles. Então, a município, eu vejo como uma obrigação da gente dar todo esse suporte. E, claro, nós temos muita estrada de chão no nosso município ainda. Então, a gente também precisa dar essa infraestrutura, né? Que, claro, precisa estar para os nossos munícipes, mas às vezes chove, dá aquele probleminha. Então, deixar ela pronta também para quando vem o pessoal gravar, para que eles consigam nessa mobilidade com maior tranquilidade no município. Mas é sempre muito bom receber essas gravações. Legal. E diante desse crescimento aí, no aspecto do setor audiovisual, realmente, já que você também está à frente da cultura, como que é feito? Tem alguma exigência de ter uma estrutura, seja de estúdio, alguma coisa? Não, sei lá, às vezes é mais para título de conhecimento. Não precisa. Eu acho que o nosso município não soube aproveitar muito bem ainda todo esse legado de gravações, né? Então, agora, recentemente, a gente vem conseguindo fazer oficinas nas escolas sobre roteirização, preparando também o nosso pessoal. Daqui a pouco vem o pessoal gravar, eu tenho alguém que conhece um pouquinho ali o manejo da câmera, né, pode ajudar como contra-regra, enfim, várias funções, né? Então a gente já fez 2 oficinas esse ano, inclusive, uma foi, a gente pediu como contrapartida da gravação do filme esse que teve com o Thiago Lacerda, e a gente se atentou para isso recentemente, essa contrapartida social, porque vem também uma financeira, né? A gente coloca lá, hora vai para o fundo da cultura, hora vai para o fundo do turismo, né? Mas também essa social. Ok, vocês vêm gravar, mas me coloca um produtor ali, nem que seja para fazer uma oficina online com os meus alunos do ensino médio ou com os alunos do 9º ano, enfim, para que eles vão entrando nesse mundo, né? Para que eles vão também se preparando, né? E é um legado, né? É um legado da presença dessas empresas, né? De cinematografia, dramaturgia no município, né? Quem sabe aí ouviremos falar de São José dos Ausentes como um dos ícones, né, nacionais. Sim, aí em relação a isso. Isso é muito bacana, né? Uma sementinha plantada muito interessante. E acho bacana essa questão com o jovem, porque é uma coisa que eles se identificam, né? Gostam. A gente vê que eles estão ali o dia inteiro vendo filme, não sei o que. Ainda mais atualmente, eu acho que é uma oportunidade. Realmente. E a economia criativa, que tem muito a ver com o turismo, realmente, não, né? Acho que soma aí. A gente queria ter feito isso antes, mas tivemos o advento de pandemia e tudo mais, né? Mas, enfim, a gente quer intensificar que realmente haja essa integração maior da comunidade com o universo do cinema, das novelas, enfim, né? Muito legal.
Aline, eu queria te fazer uma pergunta em relação à questão ambiental, até pela sua formação. Você falou sobre a questão de que o município ainda tem muitas estradas de terra e tal, e que é uma característica que eu vejo que é um pouco natural para municípios que trabalham com o turismo de natureza, né? Como que é isso lá para vocês? Vocês têm uma previsão de pavimentação ou isso nem é cogitado no município? São outras coisas que são cogitadas? Conta um pouquinho para nós. A gente tem um projeto agora do prefeito que ele mesmo está começando a pavimentar, né? Nossa administração vai começar com 10 quilômetros agora, já numa dessas estradas que tem acesso a atrativo turístico, né? Que seria o Estado que deveria, mas, né, tem lá suas demoras, suas demandas, enfim. Então a gente planejou em etapas para que em alguns anos a gente tenha tudo asfaltado, pelo menos um desses trechos já bem importantes. Então a gente sente sim a necessidade, até porque tem todo um custo você mandar a máquina lá para arrumar, hora máquina, diesel, tem a chuva, a mão de obra, a má vontade às vezes do funcionário, às vezes ficou doente, às vezes, né? Então, pelo menos se eu pavimentar algumas, eu fico com as outras só para arrumar. E hoje a gente tem uma grande quantidade, né? A nossa pavimentação, dividindo com o Cambará do Sul, que é o nosso município vizinho, agora que está sendo feita pelo Estado. A gente tem uma ligação numa BR também, que agora está sendo feita pela União, finalizando 9 quilômetros. Então, agora que o nosso município vai entrar em alguns roteiros de com mais acessibilidade. Com muita passagem. Nós vamos estar com uma via interoceânica, que vai do Oceano Pacífico ao Atlântico, que é a BR-285. Ela vai estar totalmente finalizada. Está terminando a Serra da Rocinha, que é uma serra que vai estar toda iluminada, enfim, bem bonita, que é junto ao Cânion Rocinha, que é o nosso cânion. Então, a gente precisa sim, né? A gente precisa que sejam pavimentadas, a gente precisa disso, porque aí a gente consegue dar atenção para quem está mais distante, né? A gente consegue levar esse operário, essa hora máquina, esse diesel para lá, né? Porque senão a gente fica nas gerais e as outras vão ficando, às vezes, sem atenção, né? E isso é um pleito da comunidade ou existe polêmica em relação a essa questão da pavimentação, né? Por ser um local eu falo assim, vocês são uma cidade de natureza muito exuberante, né? Então, assim, os parques, as áreas de proteção, né? Sempre geram ali, às vezes, uma pequena discussão de, eu acho que não devia pavimentar. Sim, né? Pavimenta, a gente precisa de acessibilidade, né? Tem essas questões. Nessas gerais, não tem essa discussão. Acho que assim, aceito que precisa realmente. Mas, de fato, a gente tem alguns acessos, assim, alguns pontos que hoje a gente já tem uma ideia, assim, tem um que a gente está colocando no Conselho de Desenvolvimento, que está bem ativo, que é ligado ao plano diretor, que é de criar uma via só para turistas, aí uma estrada mais estreita, britada, com saibro direitinho, e que não passe caminhão. Né, e que aí não vai ter asfalto também, limitar o peso, que aí ela mantém um pouco mais, né? Então a gente tá com esse projeto de abrir uma nova específica que vai se chamar Caminho dos Cânions, e aí vai ir margeando os nossos cânions, aproximando mais. Nossa, deve ser uma vista linda. Sim, sim. Claro, não vai aproximar demais, né? Porque ele vai ter acesso às alças seguras para entrar nos cânions, mas vai ser incrível o caminho, e a gente tá colocando ele no plano diretor, vai passar na Câmara agora, para realmente ficar esse planejamento, então por trechos, para que mesmo que mude a gestão, a gente consiga fazer com que ele aconteça de fato, e a gente divida, porque nós temos muita a produção civicultura, né? Muita retirada em madeira, então saem caminhões pesados, né? Às vezes o visitante não tem o traquejo, né? Na estrada de chão, de você desviar do caminhão, esses caminhões já conhecem a estrada, vão mais rápidos também, não é muito seguro. Então a gente está pensando já para futuro, até porque essa outra via, essa BR está finalizando, o nosso fluxo está aumentando muito, então a gente precisa, por segurança, também cuidar do nosso visitante para o futuro, pensar nele para o futuro também. Sem dúvida, sem dúvida. E aí essa estrada bonitinha, ajeitadinha, sem asfalto, mas que vai ser charmosa para o visitante. Isso aí, essa é a ideia. Bacana. Aline, a gente está caminhando para o final, mas eu gostaria de que a gente passasse por uma parte um pouco mais divertida, Tati. Eu queria que você falasse algumas histórias
alguns perrengues, né? Se a gente pode falar assim, alguns perrengues de quem trabalha com turismo, né? Porque aqui a gente às vezes fala de uma parte muito gostosa, né? Da parte dos eventos, da parte da natureza, da parte que é bonita, né? Mas só a gente sabe o que a gente passa em alguns momentos que a gente fala, uau, né? Venci, passou. Conta pelo menos uma história pra gente, Aline. Olha, a gente teve uma gravação de um pessoal que queria fazer nascer do sol no Canyon, né? Eles já queriam pegar lá. Era um pessoal da Ana Maria Braga, que ia gravar lá e tal, reportagens. E queriam ir cedo. E tava muito frio. Muito frio. Eu que sou do frio. Isso que eu ia falar. Pra Aline falar que é frio, olha tava que é muito frio. Tava congelante. Congelante. E aí a gente foi, eu e a minha secretária na época, a gente foi lá pra beira do Canyon aguardar que eles iam chegar a cavalo no nascer do sol. E, gente, a beira do Canyon é o ponto mais alto mesmo. Ele é muito frio. Então, se a cidade tá frio, lá tá muito mais. 3 vezes mais frio. Sempre mais. Fora a sensação térmica. Fora. Tipo... Sim, o vento, muito vento. Congelante. Congela o nariz. As orelhas, se você não tapar, congela. E a gente foi, então, madrugada, 3 e pouco da manhã. A gente tava indo lá pra esperar já, né? E aí, esperando... e aí não tem muita mata. 3:30 da madrugada. Não tem tremendo na ponta do Canyon. O carro não chega. Eu, assim, consigo talvez... Eu consigo imaginar a Aline, mas eu não. Porque a Aline tá pronta pra suportar. A gente deixou o carro no estacionamento e vamos, a pezito, né? A gente chegou lá e vento, e nada deles virem. E a minha secretária, preciso fazer xixi. Eu, ai meu Deus, agora com esse frio. Aí ela foi lá no arbustinho e gritava pra mim, né? Demorou de voltar e dizer, Aline, vem aqui. Tá, fui. Ela congelou minha mão. Não consigo fechar o zíper da calça. Ela tava como congelada. Eu tive que ajudar ela. Ela não conseguia, ela tava dura. Congelou as mãos. Vocês imaginem o que é isso. E agora, recentemente, o ano passado, teve uma Mas a filmagem deu certo. Deu certo. Pelo menos eles apareceram pra valer a mão congelada, pelo menos. Sim, deu certo. Valeu a pena. E um outro, rapidinho. O ano passado é uma grande nevasca e eu fui atravessar o asfalto, assim, pra bater a foto do letreiro. Eu amo São José dos Ausentes. E fui com a minha botinha lá, bati a foto. E a hora que eu fui voltar, eu deslizei, porque fica uma camada de gelo, né? É isso, deslizei e bati com a cabeça, assim, no meio do asfalto, bem no meio. Não tinha muito movimento, porque aquela nevasca, aquele frio, né? Levantei D4, porque senão deslizava. Igual patinação do gelo, sabe? Bem devagarinho, porque ia tentar levantar, deslizava, caía de novo. Meu Deus, tem alguém me olhando? Tá vendo a cena de uma pessoa bêbada. A secretária está... Foi cedo que você falou, foi, né? De manhã. Aí as pessoas vão falar, a secretária tava bêbada, caída no chão, então, né? Cheio de motorhome, porque ali tem o nosso letreiro, tava todo mundo batendo foto. Eu, ai, tomara que ele esteja olhando tudo pra lá e não pra cá. E demorei pra conseguir levantar, porque deslizava. Acontece, né? Acontece. Estamos no trecho, é pra isso. Gente, então pra quem gosta desse frio gostoso, né? Da neve, do gelinho, São José dos Ausentes é o lugar, né? A Aline, às vezes... Eu sou de Goiás, né, gente? Aquele calor gostoso também, né? E aí, às vezes, a gente tá em reunião online, né, Aline? Aí a Aline tá de cachecol, de casaco. Eu falo, o que tá acontecendo aí, Aline? Né? E a gente derretendo do outro lado dela. Aqui tá não sei quantos graus, tá frio, nevou ontem, eu tô com você, né? Aline. Eu falo assim... Eu falo, isso é Brasil. Isso é Brasil. Isso é Brasil, né? Essa dimensão continental que permite que todos nós estejamos reunidos ali, né? Num clima tão diferente. Isso é muito legal. Estamos caminhando para o nosso final do podcast. Agora que começou a parte divertida, né? Agora que começou a parte divertida. Eu quero agradecer a todos vocês que nos assistiram, que nos ouviram.
Agradecer a minha parceira entrevistadora, Tatiana Turra, de Curitiba. A nossa convidada, Aline Ramos, por ter aceitado o nosso convite, ter aceitado ser nossa entrevistada. Eu que agradeço. E vir contar um pouquinho, né, de você para todo o Brasil. Então, passo a palavra agora para a gente encerrar para a Tatiana. Esse momento também muito rico de troca, né, de contar um pouquinho do teu dia a dia de um município menor e também a visão junto à Seditur, acho que foi uma experiência. Sim. Assim como os seus projetos lá, eu achei fantástico. Desejar muito sucesso e agradecer por compartilhar mais uma vez, né, tudo isso conosco. Sucesso para todos nós, eu que agradeço. Exatamente. Obrigada mais uma vez, Aline. Pessoal, muito obrigada pela companhia aqui conosco. Para quem ainda não assistiu os nossos episódios anteriores, está lá disponível no YouTube da Seditur. Assistam, curtam, compartilhem, mandem as suas perguntas, né? A Aline está à disposição de vocês também para as perguntas lá no YouTube, lá no nosso Instagram. Continuem com a gente nos próximos episódios. Até mais.